De um lado nós temos uma lâmpada e do outro lado nós temos um objeto. E a junção desses dois criam sombras. Primeiro vamos falar da dependência desses três. Se eu tivesse apenas a lâmpada, sem nada para iluminar, sem objeto nenhum, o que eu teria? Obviamente eu teria a lâmpada. Mas a questão é, o que existiria? Eu teria um nada. Nada, não teria nada. Porque lembra, a lâmpada que eu estou colocando aqui é uma representação visual. Quando eu estou falando lâmpada, eu estou me referindo a uma luz. É uma coisa que ilumina. Se você tiver só essa iluminação, só essa lâmpada, sem nada para refletir, sem nada para projetar, sem nenhum tipo de superfície, nada, você não teria um ambiente iluminado. Você teria um ambiente tão negro quanto um ambiente sem luz. Quando existe 100% de luz, sem nada para refletir ou espelhar, o que a gente tem é nada. A claridade, como a gente conhece, só existe em relação a um objeto. E quando eu trago esse objeto em cena, finalmente a gente consegue perceber claridade. Porque em relação ao objeto, existe a projeção de uma sombra. E agora a gente tem uma superfície, onde a luz consegue se projetar, se refletir, ela consegue fazer alguma coisa. Mas sem a existência do objeto, o que a gente teria seria nada. Com a existência do objeto, a gente claramente tem uma fonte de luz, a lâmpada no nosso exemplo, o objeto e a sombra projetada. A gente consegue fazer uma distinção clara entre os três. Mas, para seguir o exemplo, vamos agora isolar o objeto. Remove a luz, a sombra naturalmente vai embora. O que sobra? Nada. Tudo desaparece de novo. Porque sem luz, o objeto é imperceptível, ele é não existente. O objeto não pode se auto-iluminar. Ele precisa de uma fonte que ilumine ele. Portanto, vamos trazer de volta a nossa luz. A sombra eu não posso isolar, porque a sombra é resultado da junção do objeto com a luz. Eu não posso isolar o resultado, eu só posso isolar as causas. Agora, vamos dar vida a esse nosso objeto, porque ele está muito sem graça aqui. Se esse objeto tivesse leis próprias de dinamismo que fizesse com que ele se movimentasse e através desse movimento projetasse sombras dinâmicas, a gente pode manter a nossa fonte de luz fixa, estática. Desde que a gente movimente o objeto, mesmo que minimamente, as sombras geram possibilidades infinitas de manifestação. Parabéns! A gente tem aqui vida. Se eu pedisse para você tentar adivinhar com qual dos três nós se identificamos, tá fácil de saber, né? Com as sombras. A gente acha que a gente é a sombra. A gente acha que a gente é o filme que está sendo projetado. E não percebe a existência do objeto dinâmico e da lâmpada ou da fonte de luz estática. Mas se existe uma diferença tão clara entre os três, por que a gente não se percebe como sendo a luz? Por que a gente acha que a gente é a sombra projetada? Porque a luz por si só, como a gente viu no caso em que a gente isolou ela, não percebe nada. Ela só ilumina. Ela não tem participação em nada. Uma fonte de luz é uma fonte de luz. Participação que eu digo na manifestação, no dinamismo.
ela simplesmente ilumina. Claro, sem ela, você não ia ver projeção nenhuma, mas ela só ilumina, ela não percebe nada. Quem percebe, quem pensa, quem sente, quem faz, é a sombra projetada. E o objeto, ele simplesmente recebe a luz e projeta as sombras para frente. Como eu já falei em outros vídeos, são como câmeras viradas para frente. O objeto não olha para trás. As sombras não olham para o objeto. A luz pode perceber o objeto e o objeto pode perceber a projeção, mas no sentido contrário não funciona. E como a gente está identificado com o movimento das sombras, é muito difícil perceber o objeto por trás. E se você quiser que eu traga um nome para o objeto, a gente pode colocar senso de eu, que é a primeira divisão, que provoca toda a multiplicidade. E por trás desse senso de eu, existe a luz que ilumina ele. O problema é que é muito mais fácil se identificar com o movimento, com o princípio dinâmico, não com o estático. E enquanto houver movimento, vai ser cada vez mais difícil se identificar com o princípio estático, que está iluminando esse objeto, esse senso de eu. O que a gente pode fazer então? Tentar diminuir o movimento. Quanto menos movimento você tiver do objeto, menos movimento você vai ter refletido nas imagens projetadas. E quando você finalmente conseguir interromper o movimento a um ponto em que ele se torne praticamente estático, se você conseguir interromper o movimento da mente, o movimento desse objeto, e deixar essa projeção o mais estática possível que você conseguir, finalmente você vai conseguir perceber que as imagens são formadas através de sombras, que são projetadas por um objeto, que são iluminadas por uma fonte. O fracasso em compreender o grande mistério reside na incapacidade de perceber o que deveria ser óbvio. Isso se deve a uma resposta condicionada, que faz com que aquele que observa sempre esteja olhando na direção errada. Quando você interrompe o movimento, é como se você conseguisse perceber o contorno das sombras. E aí você consegue intuir, a palavra é essa, você consegue intuir a existência dessa luz que está iluminando. Porque a luz não percebe nada por si própria. Para perceber, ela precisa se projetar num objeto que projeta alguma coisa na frente dele. É como você imaginar que existe um holofote atrás de você. E o seu movimento está criando imagens. Eu não posso me ver como o holofote, porque é o holofote que está projetando as imagens. O que eu posso fazer é parar de me movimentar, olhar para as sombras e perceber. Peraí, aquilo que eu estou vendo ali na minha frente são sombras. Quando eu mexo minha mão, eu mexo a sombra. Quando eu faço assim com o braço, as sombras estão se movimentando. Eu consigo intuir de maneira direta que existe uma fonte de luz atrás de mim projetando essas sombras. Mas enquanto eu ficava me mexendo igual um maluco, eu estava acreditando que essas sombras eram reais e que elas tinham vida própria. E agora que eu parei para analisar com calma e interrompi o movimento, eu consigo ver o contorno das sombras. E eu consigo ver que sou eu que estou projetando elas. Através de uma luz que ilumina esse princípio dinâmico. E aí, finalmente, você consegue dizer: são só sombras. Mas quem é que percebe que são só sombras? A própria sombra percebe que ela é só sombra? O objeto percebe que ele estava projetando sombras?
Ou é a luz que ilumina que percebe a falsidade do objeto projetando as sombras? Vem aqui, volta aqui rapidinho. Existe só uma coisa acontecendo. Lembra? Tá aí outra coisa, outro problema que te impede de perceber esse mecanismo, esse funcionamento. Esses aparentemente 3 objetos são um só. Luz, objeto e sombra projetada são um só. Não são 3. Nunca foram 3. Nunca serão 3. E aqui eu uso a liberdade poética. Pai, Espírito Santo e Filho. Shiva, Kundalini e Shakti. Buda, Dharma e Sangha. Florzinho, docinha e lindinha. Consciência, mente, mundo. Eu, self, ego, sensação de eu sou, Maya. Luz, objeto e sombra não são 3. São 1. A proximidade te impede de ver. Porque a gente não tem 3 objetos claramente distintos. O que a gente tem é isso aqui. A tela do cinema não é senciente e, portanto, requer um observador. Enquanto a tela do eu inclui o observador e o objeto visto. Portanto, é cheia de luz. As imagens da tela de cinema não podem ser vistas sem a ajuda da escuridão, pois você não pode ver o filme em plena luz do dia. Da mesma forma, a mente pensa pensamentos e vê objetos devido a uma ignorância subjacente. Avidya. O eu é puro conhecimento, pura luz, onde não há dualidade. Dualidade implica ignorância. O conhecimento do self está além do conhecimento e da ignorância relativos. A luz do self está além da luz e das trevas comuns. O ser está sozinho. Você já ouviu falar na lenda do Paramahansa? É uma ave mitológica que tem a capacidade, o poder de separar o leite da água. Você já misturou água com leite? Se não, tenta aí. Pega um copo com metade de leite, coloca metade de água, mistura e agora tenta separar. Tenta desfazer a mistura. Tenta tirar a água do leite. É por isso que alguns yogis, como por exemplo Yogananda, que é o caso mais famoso, recebia esse título de Paramahansa. Isso é um título. O que querem dizer com esse título é que ele tinha a habilidade de separar a água do leite, que é uma coisa extremamente sutil, uma coisa extremamente difícil de fazer. Não importa quanta analogia eu faça, não importa o quanto eu desenhe 3 objetos de maneira separada, eles estão sobrepostos em um só. E você precisa ter a habilidade de um Paramahansa para conseguir separar a água do leite, para conseguir separar as sombras da fonte de luz, para conseguir perceber a diferença entre o objeto dinâmico e o princípio estático, entre a projeção e o projetor. Não importa o quanto eu repita isso, não importa o quanto eu mude aqui os desenhos, os exemplos. Conhecimento intelectual nenhum vai te fazer entender isso. Porque o conhecimento intelectual seria um resultado do princípio dinâmico projetando uma sombra chamada de intelecto. A gente está falando da fonte de luz. Qualquer coisa que venha depois do senso de eu é sombra.
Você não pode usar a sombra para entender a fonte de luz. A única coisa que você pode fazer é interromper o movimento para intuir a existência dessa luz que ilumina o objeto. E além de estarem sobrepostos, nenhum dos três surgiu primeiro. Como eu falei no último vídeo, não faça historinha. Não imagine uma luz que criou um objeto que criou sombras. Os três existem desde tempos sem início. Aquilo que nunca nasceu, nunca foi criado. Aquilo que nunca vai morrer, sempre será. Nenhum desses três jamais esteve ausente. É impossível traçar a origem deles. É impossível saber quando iniciou. É impossível saber se um dia irá terminar. Porque tudo que a gente tem é esse momento aqui, esse exato momento. E esses três existem nesse exato momento. Por isso, a gente não luta contra o princípio dinâmico, a gente não luta contra as sombras. A gente não luta contra a luz. A gente simplesmente entende eles. Como eu já disse, não espere que o personagem, que é simplesmente uma sombra projetada, vai acordar. Ele vai acordar para quê? Ele vai acordar para o fato de que ele era uma sombra? A sombra não acorda. O que acorda é a luz que estava projetando a sombra. Mas não deixa sua mente começar a diferenciar os três de novo. Eles estão sobrepostos, unidos. É por isso que a gente diz que você intui. É por isso que a gente diz que você só vai conseguir perceber isso por experiência direta. Porque não é a luz que acorda, porque a luz só ilumina, e não é o princípio dinâmico que percebe, porque ele é um princípio, e muito menos a sombra. É a junção dos três que intui essa tríade, essa conexão entre os três, essa interdependência mútua. Como eu disse, a resposta não está no final da busca, porque não existe final da busca. Não existe final para a projeção nunca vai acabar. O que acaba é a identificação com a projeção. Porque a resposta sempre esteve presente, a luz sempre esteve iluminando a projeção. A resposta é a própria projeção. A resposta é a própria busca. Porque a busca é infinita, porque a projeção é infinita, porque os três sempre existiram e sempre vão existir. Se não fosse pelas sombras, você não saberia da luz. Se não fosse pela luz, não existiria projeção de mundo. Se não fosse pelo princípio dinâmico, pelo objeto onde a luz se projeta, você nem seria. Existe só uma coisa acontecendo, que parece três, mas só parece. Nenhuma quantidade de estudos, nenhuma assiduidade pode ensinar-te a ser tu mesmo. Ser é tudo. Ser qualquer coisa em particular é uma ilusão. Manter a mente que se tornou independente dos pensamentos que nela surgem é atingir a clareza de visão. Existe só uma coisa acontecendo, que parece três, mas só parece. Acreditar que aquilo que é transitório pode conduzir ao que é permanente é se decepcionar.